Bem, nessa aula de número 8, vamos aprender a representação, né, que a gente dá para os átomos, né, os elementos químicos, os símbolos que representam cada um dos elementos, como é que eles podem ser, e os números associados aos símbolos e os cálculos que podem trazer para a gente as quantidades das partículas constituintes. O símbolo que representa o elemento químico, ele pode ter uma ou duas letras. Quando presente, a segunda letra é obrigatoriamente minúscula, né? E a primeira, consequentemente, obrigatoriamente maiúscula, como todo mundo já está acostumado. Alguns nomes se originam no latim, por isso o símbolo de alguns elementos pode parecer meio estranho, né? O símbolo é o mesmo em todos os lugares do mundo, independente da língua falada no país, né? Para a gente é bem tranquilo pensar que o ferro tem o símbolo Fe, porque para a gente ele lembra muito, né, o nome dele aqui no Brasil. O que não acontece nos Estados Unidos, porque o símbolo lá é Fe e o nome é Iron. E na Espanha lembra um pouco, né, porque o símbolo continua sendo Fe, porque isso aí é mundial, né, e o nome lá é Hierro. O oxigênio, uma letra só, né? Letra O, obrigatoriamente maiúscula, o enxofre também, né? O enxofre ele vem do sulfuro, que é latim, por isso a letra S. O stibium é o antimônio, né? Antimônio, e o stibium vem do latim, por isso SB. Carbono, flúor. O cálcio tem a letra A para diferenciar do carbono. O Br tem a letra R, né, o bromo, para diferenciá-lo de outro elemento da tabela periódica que tem o símbolo B, né, que é o elemento químico boro. O mercúrio, pode parecer estranho CHG, mas é que ele se origina do latim hydrargium. O número das partículas que constituem os átomos, né? O número de massa, ele é a somatória de duas quantidades, o número de prótons e o número de nêutrons, ou seja, é o número de partículas que está presente no núcleo de cada átomo. A somatória dessas duas quantidades dá o número de massa, o número de partículas pesadas. Já o número atômico, ele representa somente o número de prótons. E esse número de prótons, como ele não muda quando os íons são formados, então ele foi escolhido para ser o agente que ordena o elemento na tabela periódica. Se eu conhecer, por exemplo, que o número de prótons de um átomo é 11, como é o do sódio, ele vai ocupar a casa de número 11 da tabela periódica. No caso dos átomos neutros, como o número de positivos prótons é igual ao número de elétrons, o número de atômico também pode ser usado para representar os elétrons. Mas a gente tem que tomar cuidado, como a gente vai ver lá no final, com a questão dos íons. E quem são esses íons? São átomos onde não há a igualdade entre o número de prótons e de elétrons. Eles se originam da perda ou do ganho de elétrons. Nunca um átomo perde prótons ou ganha prótons. Então os íons são esse estado é alcançado ganhando ou perdendo elétrons. Aqui a gente vê uma representação. Quando um elemento perde um elétron, ele passa a ter mais cargas positivas que negativas e se torna então um cátion, que seria um íon de carga positiva. Como ele perdeu um elétron, ele passa a ser um cátion de carga mais 1. O átomo que recebeu esse elétron vai ter o seu número de partículas positiva e negativa também desequilibrado, só que pendendo para o lado das negativas. Ele vai ter uma negativa além das positivas, aí ele passa a ser um ânion de carga menos 1. A carga de um íon é dada pelo número de elétrons que o átomo neutro perdeu ou ganhou. O estado de neutralidade de um íon é indicado com sobrescrito no lado direito do símbolo. Se estiver o lado direito sobrescrito vazio
ou escrito 0, então estamos indicando que o átomo é neutro. Se o átomo perdeu um elétron, 2 elétrons ou 3 elétrons, ele vem acompanhado do símbolo, do sinal, né, positivo, indicando o íon positivo ou cátion, das diferentes cargas. Agora, se o átomo receber um elétron, 2 elétrons ou 3 elétrons, ele passa a ser um ânion, né? E vai ter, então, no sobrescrito, lado direito, esses números negativos indicativos do número de elétrons recebidos. Alguns cálculos aqui envolvendo essas partículas, né? Tranquilo aqui, ó. Número atômico do sódio é 11, átomo neutro, então 11 prótons, 11 elétrons. 23 menos 11, né? A gente vai ter para ele o número de nêutrons igual a 12. O sódio na sua condição de ter perdido um elétron. Então, a gente nota aqui que o número atômico se mantém na formação do íon. Então, o número de prótons continua sendo 11. O número de nêutrons, 23 menos 11, da mesma forma. O número de elétrons, o 1 positivo, quer dizer que eu tenho um próton além do número de elétrons. Ou seja, o número de elétrons vai ser igual a 10. Aqui o cálcio. A gente tem o número de prótons, né? Igual a 20, que é igual ao número atômico. Átomo neutro. Então ele tem 20 também como número de elétrons. 40 menos 20. 20 como número de nêutrons. Aqui o 20 se mantém como número de prótons, né? Como a gente já tinha citado. 40 menos 20, 20 nêutrons. E a gente tem aqui, como ele perdeu 2 elétrons, o número de elétrons é 2 a menos que o de prótons, então ele vai ter 18 elétrons. O alumínio, 13 como número atômico, então 13 prótons. 27 menos 13, né? Então a gente vai ter ele com 14 nêutrons. Como ele é um átomo neutro, então o número de prótons igual ao de elétrons. Aqui a gente já tem a situação do alumínio mais 3, que perdeu 3 elétrons, então ele mantém os prótons com 13. Como o número de elétrons é 3 unidades abaixo do número de prótons, então ele vai ter 10 elétrons e 27 menos 13, os 14 nêutrons. O flúor, número atômico 9, então 9 prótons. E aí a gente vai ter, como ele é um átomo neutro, 9 elétrons, 19 menos 9, o número de nêutrons igual a 10. 9 como número atômico, então 9 prótons. Ele tem 1 como carga, né? Carga negativa 1. Então recebeu 1 elétron, então ele passa a ter 10 elétrons. Número de nêutrons, 19 menos 9, 10 nêutrons. A gente vai agora para o enxofre. 16 como número atômico, 16 prótons, é neutro, então 16 elétrons, 32 menos 16, também 16 nêutrons. Estado de carga menos 2, recebeu 2 elétrons, então tem 16 como número de prótons, e o número de elétrons é 2 unidades além do de prótons, então vai ser 18 elétrons. Então, 32 menos 16, a gente tem 16 nêutrons. Agora aqui a gente vai para o nitrogênio, neutro, né? Então, próton e elétron na mesma quantidade, 14 menos 7, 7 nêutrons. Recebeu 3 elétrons, então mantém o número atômico como número de prótons. Recebeu 3 elétrons, então eu tenho 3 elétrons além dos 7 prótons, então eu tenho 10 elétrons. 14 menos 7, 14, como número de nêutrons.